Oi, oi, pessoal! Preparados para mais uma aulinha de biologia? Hoje a gente vai continuar a divisão celular. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá joia? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a meiose, uma divisão celular que possibilita a sua existência, por exemplo, tá? Mas antes de você assistir essa aulinha de meiose, eu vou precisar que você já tenha assistido a aula de núcleo e a aula de mitose, tá? Porque muitas coisas que acontecem na meiose são bem parecidas, bem próximas do que acontece na mitose. Na mitose já tem uma explicada bem mais profunda do que eu vou dar nessa aula aqui, tá, Jó? E tem alguns conceitos que eu preciso também que vocês já saibam para entender da melhor forma essa nossa aula, beleza? Mas antes da gente começar a nossa aula de fato da meiose, eu vou dar uma revisadinha com vocês sobre alguns conceitos, tá? Para que isso fique bem fixo na cabeça de vocês, porque isso vai ser fundamental para essa nossa aula de meiose, tá? Então vamos lá. Lá dentro das suas células, você tem uma quantidade de cromossomo específico, né? Nas suas células somáticas, células dos seus tecidos, do seu corpo, você possui 46 cromossomos dentro do núcleo. Esses 46, eles são compostos 23 que vieram da sua mãe e 23 cromossomos que vieram do seu pai. Quando a gente une um cromossomo da sua mãe e um cromossomo do seu pai, em tipos, a gente tem os pares, os conjuntos de cromossomos. Então, você tem 46 cromossomos divididos em 23 pares, 23 tipos de cromossomos. Cada par desse, o par 1, o par 2 até o par 23, são chamados de cromossomos homólogos. São aqueles cromossomos que ficam ali pareados, um do ladinho do outro, que um veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. E por que os cromossomos, a gente organiza eles dessa forma em 23 pares diferentes? Porque cada par de cromossomo vai ser responsável por algumas características para o seu corpo. Por exemplo, o par 11, eu não sei isso não, tá, gente? Estou chutando aqui agora. O par 11 vai ter ali, em determinado local daquele cromossomo, uma informação sobre a cor do seu olho. Então, aqui, mais ou menos, nesse lugar aqui desse cromossomo que veio da sua mãe, vamos supor, tem aqui uma informação para a cor do seu olho. Já nesse outro cromossomo aqui, que veio do seu pai, também vai ter essa mesma informação. Então, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Eles são separados em pares, tá? E a gente tem 23 pares. Ok? Entendido isso, né? Cromossomos homólogos são os pares que a gente tem lá dentro do nosso núcleo celular, beleza? Porém, quando a gente quer passar por um processo de mitose ou meiose, esses cromossomos, que aqui inicialmente estavam simples, eles vão precisar se duplicar, passar pelo processo de duplicação, também chamado de replicação. Quando eles se duplicam, eles passam a ter essa carinha aqui. Antes eu tinha só uma perninha, agora eu tenho duas perninhas no mesmo cromossomo. Quando eu tenho duas perninhas aqui no mesmo cromossomo, cada perninha passa a se chamar cromátide irmã. Olha só, porque uma é igualzinha à outra, irmã da outra. Quando a gente duplica, essa fita de DNA aqui é idêntica a essa aqui. Então, essa aqui é uma cromátide, essa aqui é outra cromátide. Esse cromossomo e esse cromossomo são chamados de cromossomos homólogos, beleza? Importantíssimo isso aqui, não esqueçam, vão prestar bastante atenção nessa parte, porque ela vai ser fundamental para a gente entender todo o processo da meiose, tá? O cromossomo ele pode se apresentar dessa forma simples ou dessa forma duplicada. Quando ele está um cromossomo simples, a gente vai ter um cromossomo com uma cromátide e uma molécula de DNA. Cada cromátide vai ter uma molécula de DNA, beleza? A partir do momento que ele se duplica, a gente também vai ter um cromossomo aqui, ó, esse verdinho é um cromossomo. Nesse cromossomo a gente vai ter duas cromátides e cada cromátide vai ter, por sua vez, sua molécula de DNA. Então também teremos duas cromátides, ó, duas moléculas de DNA. Então, um cromossomo, duas cromátides e duas moléculas de DNA, beleza? Isso aqui não são dois cromossomos não, tá? Isso aqui são duas cromátides formando apenas um cromossomo. Olha só, aqui só tem um centrômero, o centrômero que une as duas cromátides irmãs. Show de bola? Então, vamos embora. Começando a meiose, então.
A meiose já de cara, ela já é diferente da mitose. Por quê? A mitose, a gente tem uma célula que origina duas novas células idênticas à célula original, correto? Já que na meiose, a gente vai ter duas divisões celulares, a gente vai ter duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. E a meiose, ela vai formar novas 4 células. A mitose só forma 2. A meiose a gente vai formar 4 células, beleza? E essas células vão ser diferentes geneticamente ao se comparar à célula original, à célula mãe. E qual vai ser as células que sofrem essa meiose? Vão ser as células gaméticas, tá? Os nossos gametas, lembram disso? O tipo celular onde ocorre meiose são as células gaméticas, os nossos gametas. Existem também outras células chamadas de esporos, mas hoje a gente vai focar somente nos gametas, tá? Então, olha só, preste atenção. Uma célula diploide, 2N, ou seja, que contém todas as informações genéticas, todos os cromossomos daquela espécie em específico. Por exemplo, se fosse o ser humano, a gente teria 46 cromossomos. Então, é uma célula diploide formando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 células haploides, com a metade do número de cromossomo da célula original. Então, uma célula 2N formando 4 células N, células haploides. Isso vai ser uma diferença da mitose e da meiose também. A mitose a gente forma células idênticas geneticamente à célula original. Na meiose, a gente vai formar células diferentes, com a metade do número de cromossomos da célula, ao se comparar com a célula original. Por quê? Porque a gente está formando aqui gametas, e na hora lá da união dos gametas, espermatozoide e óvulo, a gente vai necessitar que esse número de cromossomos seja reduzido à metade. Por quê? Porque se eu unir 2 gametas com cada um 46 cromossomos, quando eu unir os dois, a gente vai ter uma célula, uma quantidade muito maior de cromossomos do que aquela espécie possui. Então, a gente precisa diminuir o número de cromossomos desse tipo de célula para que na hora que ocorra a fusão tenha o número certinho de cromossomos que aquela espécie possui, beleza? Então, a gente vai ter a meiose 1, que é essa daqui, e a meiose 2, tá? A meiose 1, gente, ela é chamada de meiose reducional. Por quê? Porque é nessa fase que vai ocorrer a diminuição, a redução do número de cromossomos dentro de cada célula. Já a meiose 2, ela vai ser chamada de meiose equacional. Por quê? Porque ela vai manter o número de cromossomos. Olha só, eu tenho aqui uma célula diploide 2N. Quando eu passo pela meiose 1, eu formo células N já. Eu já vou diminuir o número de cromossomos. Olha só, a gente tem 2 cromossomos. Eles vão se duplicar lá na intérfase, né, que a gente já viu. Eles se duplicaram aqui, formando as 2 cromátides irmãs. E nesse processo de meiose aqui, ó, um cromossomo vai para uma célula e o outro cromossomo vai para outra célula. Então, a gente vai formar uma célula que tem um cromossomo só, apesar dele estar duplicado. Lembre, aqui a gente tem 2 moléculas de DNA, mas a gente só tem um cromossomo. Então, aqui a gente já reduziu o número de cromossomos que está dentro da célula. Então, é um tipo de divisão reducional. Essa célula aqui ficou com um cromossomo, essa célula também ficou com um. E a célula original tinha 2. Então, a gente já reduziu esse número. Já na meiose 2, olha só o que vai acontecer. Cada célula dessa aqui, ó, vai dividir. Uma célula aqui vai dividir de novo e essa outra célula aqui também vai dividir de novo, formando as 4 lá no final. A gente vai pegar essa célula aqui e na meiose 2, a gente vai dividir esse cromossomo que está duplicado, ou seja, a gente vai dividir as cromátides irmãs, formando células com também um cromossomo. Aqui a gente tem um, só que duplicado. Aqui a gente também tem um, só que agora simples. Aqui a quantidade de DNA é diferente dessa aqui, mas a haploidia dessa célula é a mesma. O que é haploidia? Se ela é diploide ou se ela é haploide. Aqui a gente tem uma célula diploide que possui 2. Aqui a gente já tem uma célula haploide, somente um. Olha só, já reduziu. Meiose reducional.
Aqui, a gente também vai ter uma célula com somente um cromossomo. Daqui para cá, não reduziu o número de cromossomos, a gente manteve esse número de cromossomos dentro da célula. Aqui tem um cromossomo duplicado e aqui a gente tem um cromossomo simples, então meiose 2 equacional. Ok? Entenderam isso? Viu por que era importante a gente entender que existe um cromossomo simples e existe um cromossomo duplicado? Se vocês entenderam isso aqui, isso já é meio caminho andado para vocês entenderem todo o resto da meiose, tá? E acontece da mesma forma do que acontece lá na mitose. Existe ciclo celular também, a célula ali passa o seu tempo em intérfase. Na parte S da intérfase ocorre a duplicação do DNA, depois ela passa para G2 e entra também em mitose. É o mesmo ciclo que acontece na meiose, tá? Então, mesmo ciclo que acontece na mitose, tá? Então, antes da meiose, então, a gente também tem essa fase aqui chamada de intérfase, onde ocorre o quê? A duplicação do nosso DNA, beleza? E lá vamos nós de novo, né? Nessa mesma frasezinha, passarinho mal arrancou o tijolo. Por que a gente volta com essa frase? Porque a meiose, ela vai ser, a meiose tanto A1 quanto A2, ela também vai ser dividida em 4 fases, as mesmas fases que a gente viu na mitose. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Passarinho mal arrancou tijolo. Mesma coisa, tá? Então, vamos começar, então, a prófase, o início de tudo. A prófase, gente, vai ser a parte mais enjoada da meiose, então prestem bastante atenção. O que vai ter de mais importante aqui? Assim como aconteceu lá na mitose, a gente vai ter a duplicação dos centríolos, né? E a formação dos centrossomos aqui bonitinhos, cada um com seus 2 centríolos, porque depois a gente vai dividir, cada célula vai ficar com um centrossomo, né? Esses centrossomos vão ali formando já as fibras do fuso para que depois a gente consiga dividir esses cromossomos aqui dentro. Ocorre também a fragmentação da carioteca para que as fibras do fuso consigam atingir os cromossomos, né? Se a gente tiver um carioteca ali, fica difícil, fica inacessível para as fibras do fuso puxarem os cromossomos. A gente também vai ter a condensação desses cromossomos, que os cromossomos começar a condensar. Condensou, os genes começam a ficar inacessíveis. A partir do momento que eles ficam inacessíveis, a gente tem o quê? O desaparecimento do nucleolo, porque o nucleolo ele é formado por RNA ribossômico, ou seja, aquele RNA que é produzido pelo DNA que está ali acessível dentro da célula. Se a gente parou esse processo de síntese de RNA, a gente tem o desaparecimento do nucleolo, tá? E é nesse momento, gente, que ocorre o pareamento também dos cromossomos homólogos. Esse processo aqui é extremamente importante, isso que é o maior diferencial da meiose, tá? Aqui, os cromossomos homólogos começam a ficar um pareadinho no outro. Na mitose, isso não acontece. Então, lá dentro do núcleo, os tipos de cromossomo vão começar a ficar um do ladinho do outro, bonitinho. Esse processo de pareamento vai ser chamado de sinapse, tá? Não esqueçam esse nominho. A partir do momento que os homólogos, olha só, esse aqui da sua mãe ou esse aqui do seu pai, aqui a gente vai separar de cor, não, tá, gente? O pai pode usar a cor que quiser, a mãe também pode usar a cor que quiser. Então, a mãe vai ser representada pelo azul e o pai vai ser representado pelo vermelho, tá bom? A partir do momento que os cromossomos começam a ficar pareados aqui, ó, começam a surgir uns negócios chamados de quê? De quiasma. O que é esse quiasma? Esse quiasma, gente, vai ser essa cruz aqui que está sendo formada, tá vendo? Essa cromátide aqui da sua mãe começa a enrolar na cromátide do seu pai. Esse aqui são os cromossomos homólogos, tá? Aqui a gente tem uma cromátide e aqui a gente tem outra cromátide. Essa aqui é idêntica a essa, mas é diferente dessa aqui, porque essa aqui é do seu pai, essa aqui é da sua mãe. O que vai acontecer? Essa cromátide da sua mãe começa a se embolar com a cromátide do seu pai. E olha o que acontece. Essa aqui rouba um pedacinho dessa de cá e essa de cá rouba um pedacinho dessa de cá. Então, aqui fica um pedacinho vermelho e aqui fica um pedacinho azul. Ou seja, eles trocam material genético, eles trocam uma partezinha da cromátide. Esse processo
de formação de quiasma. O quiasma é esse xizinho aqui, tá? Que faz a troca desse material genético. Essa troca aqui que aconteceu é chamada de crossing over. Crossing over, tá? É só o nome desse processo. Esse processo ele vai ser muito importante na evolução de todas as espécies, na evolução dos seres. Por quê? Porque esse processo de troca aqui, ó, no crossing over, gera uma variabilidade genética. Eles trocam ali os cromossomos. Aí, na hora de formar os gametas, vão formar gametas mais diferentes, com uma constituição genética diferente. Isso auxilia na hora da evolução dessa espécie em específico que a gente está falando. Pode ser qualquer uma, tá? Aqui a gente está falando dos seres humanos, mas a meiose para a formação de gametas, quando a gente tem a formação de gametas, né, ocorre esse crossing over. Muito importante saber, a única fase onde ocorre essa troca de material genético aqui entre os cromátidos dos cromossomos homólogos é na prófase 1 da meiose 1. É só aqui que isso acontece. Isso acontece na mitose, Carol? Não acontece. Isso vai acontecer depois lá na prófase 2, Carol? Não acontece. O crossing over só ocorre na prófase 1 da meiose 1, tá? Gravem isso. Só que não seria tudo tão fácil assim, tá, gente? Existem outras subdivisões, outras 5 subdivisões dentro da prófase 1. Eu sei que é ruim, é muito nome, tá? Mas vamos com calma, que eu vou dar uns bizuzinhos para vocês. E a gente vai entender tudo direitinho. Olha só, as 5 subdivisões são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas são as 5 subdivisões que a gente tem na prófase 1 da meiose 1, tá? A mais importante de todas vai ser o paquíteno. Por quê? Porque vai ser no paquíteno que vai ocorrer o crossing over. Mas vamos lá, para vocês gravarem essa ordem desses nomes, eu arrumei uma frasezinha para vocês, assim como antes, tá? Vamos lá. Lambi a zebra porque disseram que era delícia. Olha só, lambi de leptóteno, zebra de zigóteno, porque paquíteno, disseram de diplóteno e delícia de diacinese, tá? Então vão aí gravando devagarinho esses nomes que vai ficar tudo bem. Vou falar o que acontece em cada uma dessas fases. Lá no leptóteno, os cromossomos ainda estão todos lá descondensados. Isso aqui é o que acontece dentro da prófase 1, tá, gente? Toda a prófase 1 acontece dentro dessas cinco subdivisões. No leptóteno, a gente está lá no início ainda, está tudo descondensado, depois que ele começa a se condensar. No zigóteno, ocorre a união dos homólogos com a sinapse. Lembra que eu falei que o pareamento dos homólogos chamava sinapse? Então, é no zigóteno que ocorre a sinapse. Já no paquíteno, ocorre o crossing over, como eu havia falado com vocês, que pode ser chamado de recombinação ou permutação também. No diplóteno, vai ocorrer esse quiasma. Na verdade, o crossing over, o quiasma acontece lá no crossing over, né? No paquíteno. Mas a gente não consegue visualizar isso ainda muito bem. A gente só consegue visualizar esses quiasmas, aqueles xizinhos lá na troca do material genético, nesse momento ali no diplóteno, tá? E a diacinese é o término, é o fim de todo esse processo e separação desses quiasmas, onde estava ali assim, ó, eles vão começar a separar e cada cromossomo vai ficar ali com o seu novo material genético, beleza? Porque trocou ali, os cromossomos homólogos trocaram algumas informações. Acabou prófase, gente. Acabou, agora a gente vai entrar em metáfase. Metáfase, a gente lembra de quê? De meio. Meio a gente lembra de quê? Dali, daquela placa equatorial. Placa equatorial, a gente viu isso lá na mitose, a formação daquela placa equatorial. O que é isso? É o momento em que os cromossomos ficam todos no meio da célula, para que ocorra a divisão certinha desses cromossomos, o número certinho do número de cromossomos para cada célula nova, tá? Então, na metáfase, os cromossomos homólogos que foram pareados ali, que fizeram as suas trocas, eles ficam no meio da célula. Então, a gente tem aqui, ó, um cromossomo, tá? Duplicado, e aqui a gente tem outro cromossomo também duplicado, formando essa placa equatorial, também chamada de placa metafásica, tá? As fibras do fuso também podem ser chamadas de fuso acromático.
elas já estão presas ali nos cromossomos, olha só, elas já estão todas presinhas aqui nos cinetócoros dos cromossomos, tá? E é nesse momento que a gente tem também o máximo grau de condensação desses cromossomos, eles vão estar todos condensadinhos ali e todos pareados, homólogos, os homólogos unidos uns aos outros, tá? E exatamente esse pareamento aqui, ó, de homólogo, do lado de homólogo, que vai possibilitar a redução do número de cromossomo na célula filha, tá? Porque antes, lembra lá na mitose? Na mitose, lá na metáfase da mitose, tinha um cromossomo um em cima do outro, tudo enfileirado. Aqui a gente não vai ter um em cima do outro, a gente vai ter os homólogos um do lado do outro. Porque na hora que dividir aqui, ó, metade, um cromossomo homólogo vai para cá e o outro vai para cá. Eles ainda estão duplicados, tá? E aqui a gente tem uma célula com quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, né? Na hora que a gente dividir isso aqui, a gente vai formar uma célula com 3 e outra célula com 3, porque a gente dividiu. Ou seja, meiose 1, a gente vai reduzir o número de cromossomos. Então, uma célula diploide, ela vai formar duas células haploide, ou seja, com a metade. Eu tinha 6 aqui, agora eu vou ter duas com 3 cromossomos, beleza? Na anáfase vai ser o quê? Vai ser um momento onde esses cromossomos vão ser separados de fato. As fibras do fuso vão puxar. Então, os cromossomos homólogos serão puxados para os poros da célula. Então, na anáfase 1, o que vai acontecer? A separação dos cromossomos homólogos, beleza? E já na telófase, como a gente já viu também lá na mitose, vai ser totalmente contrário da prófase. Na prófase, a gente perdeu carioteca, a gente perdeu nucleolo. Então, o que vai acontecer aqui? De novo, a formação dessa carioteca, os cromossomos, eles começam a descondensar, porque eles estão todos condensadinhos. Quando ele descondensa, ele deixa o seu DNA acessível começa a sintetizar RNA ribossômico. Quem surge de novo? O nosso querido nucleolo, tá? Cada célula nova que vai ser formada aqui vai possuir um centrosomo, cada um com 2 centríolos, tá? Essa célula nova com centrossomo, essa outra célula nova com também outro centrossomo. E aqui, para finalizar a telófase, a gente tem a citocinese, que é o quê? A divisão do citoplasma. Lembrando que a citocinese nas células animais e as células vegetais ocorrem de formas diferentes. A gente viu na última aula isso já. Foquem nisso também, que isso é uma parte importante. Então, para resumir tudo da meiose 1, o que vai ser? Uma célula diploide 2N, com toda a sua constituição genética daquela espécie, formando duas células haploides. Apesar dos cromossomos estarem duplicados aqui, a gente tem uma célula haploide. A haploidia dessas duas células aqui é N, tá? Aqui a gente tinha 2 cromossomos, agora a gente tem um cromossomo, porém ele está duplicado. Ou seja, a gente reduziu o número de cromossomos. Beleza? Ok, fechamos aí a meiose 1, tá tudo certinho, tá tudo ótimo. A gente vai ter um pequeno intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2, chamado de intercinese, tá? Esse intervalo chama intercinese. Aqui não vai ocorrer síntese de DNA, não vai ocorrer nada disso. A síntese de DNA, ela ocorre lá na intérfase, antes da meiose. Não confunda intérfase com intercinese, tá? Intercinese é só um intervalozinho antes da meiose 2 começar a acontecer. Então, vamos entrar para a meiose 2, então. A meiose 2, como eu já havia adiantado para vocês, também vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Só que agora um pouquinho diferente. A meiose 2, gente, ela já é bem mais próxima, já é bem mais parecida com a mitose. Então, vamos ver. Prófase 2, o que vai acontecer? Vai acontecer de novo a duplicação dos centríolos, formando ali os centrossomos, tá? Para a formação das fibras do fuso, para que auxilie no processo de divisão celular. A carioteca vai se desfazer depois para que essas fibras para que essas fibras do fuso consigam chegar perto, né? Alcançar ali o cromossomo. O cromossomo vai começar a condensar de novo, porque é mais fácil de ser puxado para lá para cá.
ele condensando, o nucleolo desaparece novamente. Porém, o que tem diferente aqui na prófase 1, na prófase 2, da prófase 1, é que aqui não vai ocorrer crossing over. A prófase 1 ocorre. Na prófase 2 não vai ocorrer isso, porque a gente não vai ter pareamento mais de homólogo. Nesse momento, os cromossomos homólogos já estão separados, cada um em uma célula. Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação de novo da placa equatorial. Aonde? Na metáfase 2. Lembrou de metáfase, gente? Cromossomo está no meio, metáfase, meio. Cromossomo está no meio, formando a placa equatorial. Nesse momento, os cromossomos também estão no seu máximo grau de condensação. Diferentemente da metáfase 1, a metáfase 2, os cromossomos vão ficar um em cima do outro. Como eu falei, não tem homólogo aqui mais. Cada homólogo já foi para uma célula diferente. Agora os cromossomos vão ficar todos um em cima do outro, todos organizadinhos, bonitinhos. Olha só. Metáfase 1, cromossomos organizados aos pares. Os homólogos aqui, ó, metáfase 1. Metáfase 2, cromossomo um em cima do outro, tá? Agora entramos na anáfase, que vai ser o quê? Separação desses cromossomos. Aqui a gente vai ter separação de quem? A gente vai ter separação de cromátide, de irmã. Olha só, a gente tem aqui um cromossomo um em cima do outro, esse fuso aqui vai puxar para cá, esse aqui vai puxar para cá, e a gente vai separar essa cromátide de irmã dessa. Então, cada cromátide de irmã vai ser puxada para uma célula distinta. E quando eu separo, gente, uma cromátide de irmã da outra, cada cromátide passa a ser um cromossomo. Então, observe. Aqui, eu tinha 3 cromossomos, né? 1, 2, 3. Cada um com 2 cromátides. 3 cromossomos em uma célula. Aqui, depois do momento que eu separo as cromátides, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já vou ter 6 cromossomos. Essa parte aqui vai formar uma célula, essa outra parte aqui vai formar outra célula. Cada célula vai ter 3 cromossomos. Isso vai fazer com que eu mantenha a quantidade de cromossomos da célula original. A célula original aqui, ó, a gente tem 3, né, cromossomos. Essa aqui vai formar 3, essa aqui vai formar 3. Não tem diminuição do número de cromossomos em momento algum na meiose 2. Ou seja, é uma divisão equacional. Eu mantenho o número cromossomo da célula mãe em relação à célula filha. Show? Então, a gente tem anáfase 1, separação de quem? Dos cromossomos homólogos. Já na anáfase 2, eu tenho a separação de cromátide de irmã. Beleza? Se acontecer, gente, algum erro nessa movimentação, vamos supor, aqui a gente tem, vamos supor que essas 2 cromátides aqui estejam unidas ainda. A fibra do fuso colou nela aqui de um lado e colou aqui do outro lado. Se houver algum erro, uma fibra do fuso não conseguir pegar a cromátide do lado de cá e essa fibra do fuso puxar as 2 cromátides para esse lado de cá, isso vai acontecer um erro na hora da meiose. E um gameta formado vai ter um cromossomo a mais do que o normal. Isso pode gerar algumas doenças nos seres humanos, por exemplo. Um exemplo disso é a síndrome de Down. Como que essa síndrome pode ser chamada também? Trissomia do 21, ou seja, um cromossomo a mais lá no parzinho 21 da nossa constituição genética. Um gameta vai ficar com 24 cromossomos e depois ele se une com outro gameta normal, com 23 cromossomos. Unindo os dois, a gente vai ter uma célula com 47 cromossomos. E por último, para fechar, telófase 2. Fechando aqui a nossa meiose. O que vai acontecer? Novamente, vão surgir todas aquelas coisas que a gente perdeu na prófase. A carioteca vai reaparecer, lindona. O nucleolo reaparece também porque os cromossomos começam a se descondensar. Descondensou a atividade genética, síntese de RNA ribossômico, o nucleolo reaparece. Divisão ali dos centrossomos, cada centrossomo vai para uma célula e, por fim, a citocinese, separando essas 2 células novas. Aqui a gente tem 2, porque no fim das contas a gente vai formar 4, né? Cada célula aqui, a meiose 2, ela ocorre com 2 células sempre.
porque a gente já fez a meiose 1 e a meiose 1 originou duas células. Essas duas vão passar por esse processo de meiose 2. Então, a meiose 2, a gente vai ter uma célula aqui, ó, haploide, formando duas novas células também haploides. Porém, a gente vai ter um cromossomo simples aqui e aqui vai ser o cromossomo duplicado. Ou seja, se a gente mantém, a gente tem uma divisão equacional. Não se esqueçam disso. Então, vamos ver a meiose geral, tá? Meiose total, sem falar meiose 1 e meiose 2 agora. A gente tem uma célula diploide 2N formando 4 células haploides. Beleza? Show de bola? Com algumas modificações genéticas aqui por conta do crossover. E para fechar essa aula de meiose, eu vou reforçar aqui para vocês que a meiose é a divisão celular que possibilita a manutenção do número de cromossomos da espécie, como eu falei lá no início dessa aula, né? As nossas células somáticas do nosso corpo, da constituição genética humana, né, tem 46 cromossomos. Para eu manter esse número de cromossomos nos meus descendentes, 46 cromossomos, eu preciso gerar gametas e células com metade do número de cromossomos, porque quando eu juntar com outro gameta, a gente vai formar uma nova célula com também 46 cromossomos. Beleza? Então gravem isso. A meiose, ela possibilita essa manutenção do número de cromossomos das espécies. O espermatozoide aqui vai ter 23 cromossomos, já o nosso óvulo ou ovócito secundário também vai ter 23 cromossomos dentro do seu núcleo. A fusão desses dois bonitinhos aqui vai gerar uma célula nova com 46 cromossomos. E vão se dividir, se especializar para todos os nossos tecidos do nosso corpo, as nossas células somáticas. Beleza? Então é isso. A gente termina essa nossa aulinha de meiose. Qualquer dúvida, manda lá no Zap que a gente responde, tá? Que a gente troca essa ideia e a gente conversa. Tchauzinho. Bons estudos para vocês.